desse acordo entre Fernando Haddad e Márcio França, que, segundo Guga Noblar, diz o nosso querido Ursinho, que sábado haverá a concretização disso. É isso? Sábado, vem aí finalmente. Sabadão? Sabadão, é o sabadão. Sabadão para a esquerda. É o sabadão. Ô Guga, eu peguei aqui a última pesquisa Datafolha, que saiu há 4 dias, para a gente poder discutir um pouco da ótica dos 3 principais candidatos aqui que estão melhores colocados na pesquisa. Tanto o Haddad, dos 4, né? Haddad, Márcio França, Tarcísio e Rodrigo Garcia. Se a gente tem Márcio França nas pesquisas, a gente tem o seguinte cenário: Fernando Haddad 28%, Márcio França 16%, Tarcísio 12% e Rodrigo Garcia 10%. Se a gente não tem Márcio França, o resultado, segundo a pesquisa Datafolha, fica Haddad subindo de 28, eu falei 28, exatamente, 28, ele sobe para 34%, o Tarcísio sobe de 12 para 13, 1%, ele ganha 1% nessa saída, e o Rodrigo Garcia sobe de 10 para 13, ganha 3 pontos caso o Márcio França não seja candidato, dados da pesquisa Datafolha, o último Datafolha para o governo do estado de São Paulo. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: é interessante mesmo para o PT o Márcio França fora? Olha, é que eu estava olhando aqui uma pesquisa que saiu ontem em relação ao Paraná Pesquisas. E os números são um pouquinho diferentes. Não que eu não confio em nenhuma pesquisa, mas tem umas que mentem mais, como é o caso do Datafolha. Nessa do Paraná Pesquisas, o Tarcísio está com 19,2%, né? E na frente está o Haddad com 30,6% de intenção de voto. Qual que é o cenário sem o Márcio França? O Márcio França fica com 17%. Ele fica em terceiro lugar. Acho que, se eu não me engano, não tem sem Márcio França na Paraná Pesquisa. Não, e a diferença é de 8 ou 9 pontos entre o Tarcísio e o Rodrigo. Mas é mais interessante ficar com o Márcio França e o Haddad. Juntar os dois. É mais interessante, porque aí não divide tanto voto. O que eu perguntei para vocês é o seguinte: da ótica do PT, o PT está apostando na retirada do Márcio França, que isso vai fortalecer a campanha do Haddad. Tanto é que ele vai para o Senado na chapa dele. Isso é real? Isso fortalece mesmo? Sim, não divide tanto voto. Tenho minhas dúvidas. Posso falar? Não divide tanto voto. E o Tarcísio, ele está se tornando conhecido agora. Ele está crescendo. Você vê que vem subindo cada vez mais. Não é interessante para o PT dividir votos. Pode ser que não sejam tantos votos assim, mas nessa questão vai fazer muita diferença. Por quê? Segundo o Paraná Pesquisas, o Bolsonaro está liderando aqui em São Paulo, com 39,7%. E o Lula está com 36,4%. Então, a gente vê aí que numa diferença tão grande, reflete bem assim o cenário político, que sabemos muito bem que a diferença está acirrado, porque uma eleição que tende a ser polarizada, está bem polarizado o cenário político. Então, a gente vê que não é uma diferença de, sei lá, o Lula com 40, o Bolsonaro com 20, como o Datafolha brinca com a inteligência do povo brasileiro. E sabemos muito bem que nesse âmbito nacional tende a refletir nos estados também, na eleição do Tarcísio, que é apadrinhado pelo Bolsonaro, e o Haddad é apadrinhado pelo Lula. Então, o Bolsonaro aqui em São Paulo está forte e tende a passar esses votos, esse apoio ao Tarcísio. Então, para o PT, entre menos racha, melhor. É bom para eles fazer essas alianças, porque a gente vê que o PT não está tão forte, não está com tanta força assim, né? E seus pré-candidatos, como a mídia e como o Datafolha, tentam colocar. E agora tem também a questão do PCC, que para eles não é interessante. O povo, muitas vezes, não entende sobre privatização, a grande parcela do povo, assim, privatização e menos Estado, e essa questão. Agora, a PCC e esse alinhamento aí com o PT, e essa ligação, pode ser que com isso muita gente fica com uma pulga atrás da orelha e fala: será que eu vou votar no PT? Tem todas essas questões, tem muita coisa ainda para rolar até outubro. Eu fiz essa pergunta para vocês porque é uma questão matemática aqui. No caso do Instituto Paraná Pesquisas, a gente não tem a precisão do dado em relação à ausência do Márcio França. Mas no caso do Datafolha, não, no caso do Paraná Pesquisas, a Zoe falou que não tinha. Não, mas tem sim, tá aqui. Tem? Então traz pra gente, Paulo, que é bom a gente comparar. Sim, em um cenário sem França, Haddad lidera com 36% das intenções de votos, Tarcísio de Freitas em segundo sobe para 22,9%. Ganhou mais 2. Ou seja, quase 23%. Ganhou mais 3. O atual governador Rodrigo Garcia,
Paulo, Rodrigo Garcia, nem o governador de São Paulo, perdão, Rodrigo Garcia. Acabei de ver aqui. São Paulo, Rodrigo Garcia, na pesquisa com França, menos de 10% das intenções. Não, mas sem o França... menos de 10% com França, sem França vai a 12,6%. Só isso. Então, cenário sem França, segundo a pesquisa do Paraná Pesquisas, é Haddad 36,5%, Tarcísio 22,9%, Rodrigo Garcia 12,6%. E aí, Mas Paulo, eu não entendi, Paulo, na pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, sem o Márcio França, o Rodrigo Garcia cai? Não, sobe 3. Não, sai de 10, tem menos de 10 com o França e com França saindo, ele vai a 12,6. Então, independente de qual instituto de pesquisa, uma coisa é certa, não é a totalidade dos votos do Márcio França que vão para o Haddad. Esse é o meu ponto. Se você pegar, por exemplo, no caso do Datafolha, são 16%. O Haddad tem um acréscimo de 6%. É muito pouco isso, eu acho, pelo menos. Então, falando sobre isso. Do Datafolha, num dado momento, esse troço vai parar de sair no jornal e vai começar a sair no Disney Plus. De tão fictício que é. Você concorda comigo que é impossível? Você fala assim, Paulo, você tem que acreditar em pesquisa. Eu tenho que acreditar em qual pesquisa? Porque, assim, é impossível as duas coisas serem verdade ao mesmo tempo. Você não pode ter... A pesquisa é uma fotografia do momento. Fotografia do momento não pode mostrar empate técnico entre empate numérico entre Tarcísio e Rodrigo Garcia, e no outro, Tarcísio com 10,3 pontos acima do Rodrigo Garcia. Então, as duas coisas são impossíveis de serem verdade ao mesmo tempo. Ou o Datafolha, que volto a dizer, é do grupo UOL, Folha, um grupo que hoje tem como função primordial militância anti-Bolsonaro. Ou a pesquisa do Paraná Pesquisa, que tem até um histórico de acerto um pouco maior, mas tem que ser vista também com a mesma desconfiança de todo mundo. Ou uma ou outra estão certas. E aí ficar fazendo conta com base em número de pesquisa que a gente não confia, é uma coisa meio... vamos jogar búzios aqui, dá praticamente no mesmo. Não é análise. Porque se a gente faz análise, a gente tem que escolher um que está certo. Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. É absolutamente impossível. E eu acho sempre curioso. No Datafolha, os números são sempre melhores para a esquerda. Sempre melhores para a esquerda. Seja em relação às urnas, seja em relação às outras pesquisas. Ora, mas será que as pessoas não vão suspeitar disso, meu Deus do céu? Será que isso não é para botar uma pulga atrás da orelha? Eu tenho que acreditar e fazer análise política com base de pesquisa da Datafolha? Não dá. Olha esse cenário. Paulinho, que o Paraná pinta é um cenário já de polarização. Só fazer um ponto cenário de polarização. O que eu não entendo é quando vocês criticam as pesquisas, falam que pesquisa nenhuma presta, aí aparece uma pesquisa que tem o Tarcísio na frente ou o Bolsonaro na frente, aí vale. Tá não, eu deixei claro aqui. Ou a gente analisa... Quem aqui defendeu pesquisa? Ou então a gente vai... Mas quem aqui defendeu? Para verificar qual o resultado. Eu defendi, só que tem algumas que mentem menos. Se fazem menos com brasileiro de trouxa. O Datafolha acha que o brasileiro é um palhaço. Só falar agora, você estava falando sobre o Márcio França, sobre os votos do França. O que as pesquisas mostram, e é mais uma demonstração de que as pesquisas funcionam, essa divisão de pontos, é que 40%... 40%... Tá certo. Tanto a pesquisa do Paraná... Não pode, impossível. Não, ouve o que eu vou falar. Você está entendendo. Deixa ela terminar, vamos ver. As duas pesquisas convergem em um ponto, pelo menos. Tanto a Paraná quanto o Datafolha. Quando você tira o França, o Haddad vai subir mais ou menos 7 pontos. E os outros vão subir 3, ou 2, ou 1. 3 e o outro 1, no caso. Mas é isso, vai subir de 1 a 3. Isso está na margem de erro. Beleza, esse é um ponto que eles convergiram. E o que as pesquisas apontam? Que 40% dos eleitores do Márcio França apoiam o Bolsonaro. Então, e quando eles souberem, inclusive, que o França é Lula, eles podem largar de mão o França. Esse foi um dos argumentos usados pelo Haddad, né? Para conseguir fazer com que o França abra mão da candidatura. E é fato, isso está se demonstrando um fato. Você vê que a divisão de eleitores dele, uma grande parte, vai para o Haddad, e uma outra parte se divide entre eleitores mais à direita. É o que está acontecendo. Então, sair o França é interessante para o Haddad em qual sentido?
O França, ele tem muito eleitor no interior. O França, saindo da eleição, ele libera o Alckmin e se libera para fazer campanha para o Haddad no interior. Ele precisa do Alckmin e do França de mão dadas com ele para tentar crescer. Eles são do mesmo partido. O Alckmin não poderia apoiar o Haddad com o França candidato, porque ele é do partido do França. Com o França abrindo mão, os dois vão poder fazer campanha para o Haddad. É esse o grande ponto. É isso que o PT quer. Campanha junto com Alckmin, principalmente Alckmin e também França no interior. É isso que liberou. Olha só, gente.